Estranho mesmo. Estou ao vivo. Boa tarde, gente. Agora sim, entrou no Instagram também. Boa tarde para todo mundo. Será que a gente pode diminuir um pouquinho essa luz que está estourando em mim? Reduzir um pouquinho. Boa tarde para quem está entrando por aí. Tá bom. Acho que agora ficou. Ainda está estourando. Mais um pouquinho. Boa tarde para todo mundo. Janaína, Ju, Rafaela, doutora Maíra. Oi, Maíra, um beijo para você. Monique, Regina. Que magrinha mais linda. Eu emagreci mesmo, gente. Emagreci um bocado, cuidando muito da minha alimentação. Quem me acompanha pelos stories do Instagram, eu parei até de contar os dias, já faz mais de 70 dias que eu tô cuidando da minha alimentação. Ó, café com Ana começando! Hoje eu tô tomando café de verdade, ó. Para quem tá no Instagram, dá para ver ali meu café com canela. Agora eu tirei o açúcar da minha vida, tirei o açúcar do café e coloquei a canela e ficou muito bom. Quem gosta de café com canela, fala aí para mim se você gosta. Para quem está fora do Brasil, já está à noite, já está na hora do chazinho, já não é mais hora do café. Boa tarde para todo mundo, boa noite para quem está fora do Brasil, para as portuguesas, para as outras mulheres que têm nos assistido de tantos países da Europa, de tantos outros lugares. Vamos começar hoje a nossa conversa por aqui. Me conta de onde que vocês... A Luciana Polastrelli, ou Poliastrelli, falou Você gosta de açúcar, de café com canela? A Lenira também, muito bom, café com canela. Jaqueline Toledo, do Rio de Janeiro. Me fala de onde vocês são. A Neuza que também gosta de canela no café. A Avelita na Suíça. Me conta aí, de onde é que vocês estão? De onde você está me assistindo? Eu amo café com canela sem açúcar. Elizabeth. Aí, Elizabeth de Antônio. Oi, Beth. Um beijo para você, minha querida. Saudade de você. A Maíra disse que já toma 16 anos. Tá me arrasando, né, Maíra? Eu só tomo esse ano que eu parei de tomar. Faz nem um ano. É sempre assim na vida, né? A gente sempre está começando em alguma coisa. A gente está sempre reiniciando e aprendendo coisas novas na vida, né? Não é bom isso? Florianópolis, a Regina de Florianópolis, a Raíssa de Barbacena, Minas Gerais, a Revi do Rio de Janeiro, aqui a Eliana do Rio de Janeiro também, a Carla de Barcelos, Portugal. Você é portuguesa ou você é brasileira, Carla? Seja bem-vinda. Denise, boa tarde. Onde você é, Denise? Ah, tá aqui. Taparse? Será que é isso? Nossa, acho que eu li errado. Rejane, da Suíça. A Neuza, muito axé para você de Salvador. Amo Salvador, Neuza. Amo essa terra. E amo esse povo baiano maravilhoso. Claudete de São Carlos, a Sarai ou Saraí, toda vez eu pergunto. De Floripa. A Milena de Sorocaba. A Carla também. Ah, é portuguesa. A Mônica de Jundiaí, a Gerlane de Recife, da terra dos meus avós, a Jamile da Bahia também, a Mara Lúcia, muito bom estar aqui. Depois a gente ficou, acho que 2 semanas sem café com Ana, não foi? Ficamos 2 semanas sem fazer o café na quarta-feira, então hoje eu estou aqui de volta. E vocês sabem qual é o tema de hoje? Hoje eu vou apresentar, através desse nosso encontro, para quem não sabe, para quem está chegando aqui pela primeira vez, esses encontros de quarta-feira, o Café com Ana, é uma gravação que eu faço junto com vocês, é um presente para minha audiência, espero que seja um bom presente, das aulas das minhas alunas da Jornada da Alma Feminina. Todas essas aulas não ficam, a gravação não fica disponível para vocês, porque, na verdade, são aulas que eu estou gravando para a área de membros das minhas alunas da Jornada da Alma Feminina, mas ao invés de gravar sozinha olhando para a câmera, eu tenho vindo aqui gravar com vocês, como uma forma de compartilhar com vocês essas aulas. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito. Eu sou mãe, não sei se você também é. Levanta o mouse, escreve mãe para mim, para eu saber. A Anide Milagros, de Cali, da Colômbia. Seja bem-vinda, minha querida. Você entende bem português? Deve entender, né? A Mara Lúcia, que é um maravilhoso presente.
Então, hoje nós vamos falar sobre mães e filhos, sobre essa relação que eu falo para as minhas aulas. Estão ouvindo pássaros aqui? Será que dá para ouvir? Um monte de pássaros passando aqui. Hoje eu estou falando com vocês de Ilhabela, desse pedacinho de paraíso que existe aqui, esse lugar onde eu ouvindo. Muito lindo, muito lindo. Não dá para mostrar para vocês, mas eu estou de frente para vocês, mas atrás das câmeras tem um cenário de filme, um cenário que parece uma pintura, de tão lindo. Quem vê meus stories talvez veja as fotos que eu faço, especialmente do pôr do sol, que é um momento sagrado para mim, né? Bom, minhas queridas, nós vamos falar então sobre essa relação que eu falo para as minhas alunas, que a relação com a mãe é a mãe de todas as relações. Vamos falar sobre mães e filhos, vínculos e continuidade. Esse é um tema que eu abordo num curso que eu tenho, que é um curso menor, que se chama Mães Reais. É um tema que muitas mulheres, muitas alunas, né, da mentoria, do treinamento de constelações familiares e dos outros cursos que eu faço, me falavam: Ana, me fala sobre maternidade, fala sobre a relação com os filhos. E aí eu fiz esse curso, Mães Reais. Vocês podem encontrar, quem quiser se aprofundar no tema, no site do Instituto IP Amarelo. E para você que está chegando aqui, eu queria te pedir, para quem está no Instagram, usar esse aviãozinho, compartilhar, chamar outras mulheres para essa aula. Para você que está aqui pelo YouTube, para você compartilhar pelo seu WhatsApp, convidar suas amigas, convidar outras mulheres que você acha que também possam se beneficiar dessa nossa conversa sobre maternidade, onde eu vou falar não só da sua relação como mãe, com seus filhos, se você os tem, mas também sua relação como filha com a sua mãe, que você tem. Então, mesmo que você não seja mãe, você é filha, e nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essa relação tão fundante, tão fundamental, tão importante, tão determinante na nossa identidade feminina. Eu fiz um card outro dia, até vou postar depois do Café com Ana hoje no Instagram, onde eu falo que uma mãe impacta, influencia profundamente, para sempre, a vida de uma filha, né? Dos seus filhos, na verdade, dos filhos mulheres e homens, né? Então, estamos falando sobre isso, sobre essa relação de amor, sobre essa relação que às vezes é difícil para algumas pessoas, é conflitiva, né? A Silvana está falando: oi, Ana, amo sua fala e os assuntos que você aborda. Que bom, minha querida. Eu fico feliz de poder contribuir. É para isso que eu estou aqui, né? Para contribuir com vocês, com alegria. Muito obrigada, viu? Então vamos lá. Judite de Gonzalez. Boa noite. Não, sou Judite. Está Clara Amaral em cima. Olá, sou mãe de 2 meninos. Enzo, de 16 anos, e Henry, de 12 anos. Quem mais é mãe aqui? Escreve para mim. Oi, Paula Finkelstein. Um beijo para você, minha querida. Saudade de você. Delma Silveira. Sou mãe de 2 mulheres. Sou de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Mãe de 3, a Lucimar. A Mônica diz que a minha voz acalma ela. Eu sou meio lerdinha, né, gente? Eu gosto quando vocês falam que minha voz acalma vocês. Eu sou meio lerdinha, né? Vamos começar a falar, então, dessa relação sobre mães e filhos. Eu engravidei 3 vezes na minha vida. A primeira vez, eu perdi um bebê que, no meu coração, eu sinto que era uma filha, que a gente deu o nome de Júlia. Perdi no início da gestação, num aborto espontâneo, que foi triste, foi sofrido, né? Porque era a primeira gestação, toda aquela expectativa, aquele desejo, né? Eu tinha acho que 1 ano e meio de casada, pouco tempo de casada, então queria muito. Então foi difícil. E nessa ocasião eu aprendi também sobre o luto materno. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Depois eu engravidei do João Gabriel, que vai fazer 21 anos. Que vocês podem acompanhar o trabalho dele pelo Instagram, que é @joaobogado, que é copywriter, entre muitas outras coisas. E depois, 12 anos depois do João, eu engravidei da Ananda. Então, na verdade,
no meu coração, tenho 3 filhos, uma que não está com a gente, que é a Júlia, e outros 2 que são o João e a Nanda, né? Com o Laureano, que é o pai deles. E nesse processo eu me tornei outra pessoa. Cada uma de nós, mulheres, quando nós engravidamos a primeira vez, junto com a criança, nasce a mãe. E a cada gestação nasce uma nova mãe. A mãe de 2 não é a mesma mãe que a mãe do primeiro filho, a mãe de 3, a mãe de 4, não sei quantos filhos você teve, mas a cada gestação uma nova mãe nasce. A cada filho que vem, nós somos capazes de entregar coisas diferentes, porque nós estamos diferentes. O casamento está diferente, ou a vida está diferente, ou o trabalho está diferente, ou enfim. Muitas coisas na nossa vida estão diferentes e a gente aprende com as crianças que nasceram antes, né? Então, a gente sabe que mãe de segundo filho, às vezes vive aquele medo de será que eu vou amar essa criança do jeito que eu amei o primeiro ou a primeira, né? Mas também tem mais tranquilidade, sabe que vai sobreviver se colocar a mão no chão e enfiar na boca, se sei lá o que lá acontecer, a gente fica menos em alerta, a gente tem menos medos, a gente conhece mais a força da vida. Eu lembro sempre de uma frase da minha avó materna, minha avó Regina Lúcia é o nome da minha avó, mãe da minha mãe, que era uma nordestina porreta, uma mulher maravilhosa, alegre, incrível, de uma força incrível, que viveu mais de 90 anos, e a minha avó dizia assim para mim, quando eu tive o João, que foi minha segunda gestação, mas o primeiro filho que nasceu, ela dizia para mim, minha filha, que aflição é essa em cima do menino? Aquelas coisas de mãe de primeira viagem, aquele medo, né, de ai, não sei o quê, será que tá bem, comeu direito, aquela preocupação com a alimentação, com não sei o quê. Ela dizia, minha filha, a vida cria. Então, vocês imaginam minha avó, que teve 9 filhos ou mais, porque ela perdeu alguns, eu não sei exatamente quantos, e criou mais 3. Então, eu imagino a força das mulheres que nos antecederam, que não tinham máquina de lavar roupa, que não tinham fralda descartável, que não tinham as ajudas que a gente tem, também não trabalhavam fora, viviam num outro contexto. Mas eu que criei 2, fico imaginando minha avó ter criado 12, 13, sei lá quantos que minha avó criou, né? Então, é admirável a força das mulheres. Claro, com ajuda e apoio e a inclusão e a honra do masculino, porque nós não fazemos filhos sozinhos, graças a Deus, né? Graças a Deus as crianças têm a força dos pais. E quando a gente se torna mãe, talvez algo mude dentro da gente de uma forma muito determinante. O que muda é que, pela primeira vez na nossa vida, a gente olha o que é a relação de uma mãe com seus filhos de dentro para fora. Então, é impossível que uma mulher que engravida, que atravessa um parto, e a gente pode falar um pouco sobre parto também hoje, uma mulher que começa a lidar com os desafios da maternidade, de não ter manual, de em alguns momentos se sentir perdida, de não saber o que fazer, de enfrentar o medo de uma criança doente, de passar a noite sem dormir. É impossível que a gente não revisite a relação da nossa mãe com a gente. Para algumas mulheres isso é profundamente curativo, porque a partir desse momento que elas se tornam mães, elas se reconciliam com as mães delas. Para outras mulheres, emerge uma raiva, uma mágoa, uma dor, e elas entram no processo de não, eu vou fazer diferente, eu não vou fazer o que minha mãe fez comigo. Para cada mulher é de um jeito, mas quando nós nos tornamos mães, as nossas lentes, o nosso olhar para o mundo, o nosso olhar sobre a nossa relação com a nossa mãe, especialmente, se modifica completamente. Talvez você saiba, talvez não. Talvez você já esteja aqui me acompanhando há mais tempo, talvez não. Mas eu tenho feito, nos últimos, sei lá, mais de uma década, eu tenho feito um olhar cada vez mais trazido um olhar sistêmico para o meu trabalho com mulheres. Eu tenho trabalhado nos últimos anos, eu trabalhei com milhares de mulheres, literalmente. Escutei milhares de mulheres de formas diretas e indiretas, de forma direta e de formas indiretas.
São muitas mulheres envolvidas no meu trabalho, através da mentoria para mulheres profissionais que trabalham com mulheres, através do meu trabalho de desenvolvimento humano, que é a Jornada da Alma Feminina, que é um 3 em 1 aí, que envolve o Círculo de Mulheres Terapêutico, que eu comecei a fazer lá em 2003, através das mulheres que me acompanham nas redes sociais, que me mandam diariamente centenas de mensagens, falam das suas histórias, através dos workshops, né, que foram assistidos, sei lá, não sei por quantas mil mulheres, de muitas e muitas formas, através das imersões presenciais, que agora estão suspensas nesse momento, que a vida está suspensa um pouco, né? Que a vida vai nessa transição, querendo voltar ao normal, mas não sei se esse normal ainda existe. Através dos muitos grupos, workshops nesses últimos anos, então são muitas mulheres, né? E nesse processo eu tenho cada vez mais olhado para a relação delas com as mulheres da família delas, para a relação de cada mulher com sua linhagem feminina. E eu descobri ao longo do tempo, aquilo que eu já falei aqui para vocês, que a cura de uma mulher está definitivamente vinculada à cura da relação dela com a mãe dela. A nossa força feminina, a nossa identidade feminina, elas nascem dessa relação. E a nossa identidade feminina, ela é coletiva, né? Falei outro dia, ela é costurada aí pela nossa avó, pela tia, pela madrinha, pela irmã mais velha, às vezes pela cunhada, enfim, por muitas outras mulheres que cruzaram o nosso caminho. Nesse processo todo, a gente começa a olhar e entender que a forma como a gente olha para a gente mesma, como a gente é mulher, está ligada à relação com as mulheres da nossa família. E a maternidade, ela nos fala sobre papéis que a gente estabelece na vida e os papéis da nossa origem. Quando a gente nasce filha. Mas mesmo assim, mesmo isso sendo tão óbvio, tem mulheres que falam para mim, Ana, minha mãe nunca foi minha mãe. E às vezes eu falo para essa mulher, mas e você? Você já foi filha da sua mãe, para ela poder ser sua mãe? Daí algumas falam, nossa, acho que não, Ana, acho que eu nunca fui filha. Então, a partir da abordagem sistêmica, das constelações familiares, a gente descobre que nós precisamos, primeiro de tudo, ser filhas. Nós precisamos voltar para o nosso lugar de origem. Aí parece óbvio, ai, Ana, mas nossa, é claro. Não, não é tão óbvio. Porque ao longo do nosso caminho, alguma coisa acontece, né? Ou muitas coisas acontecem. A mãe tem depressão, ou a mãe tem um câncer, ou, não sei, alguém morre, a mãe perde o pai, perde a mãe, e vive uma tristeza profunda, ou a mãe perde um outro bebê, um irmãozinho, tem um aborto, ou há uma separação do casal, dos pais, ou. Muitas coisas atravessam o nosso caminho, e nesse processo a gente percebe que muitas vezes o único lugar que a menina, que a nossa menina, que a nossa criança teve para se vincular com a mãe foi cuidando da mãe, virando mãe da mãe. E o problema da gente fazer isso, às vezes naquela hora é absolutamente necessário, às vezes naquela hora é o único jeito, é o único lugar que tem para a gente se sentir verdadeiramente vinculada, conectada, enxergada pela nossa mãe, é sendo mãe dela, cuidando dela, indo para um outro lugar na nossa família. Mas não dá para a gente ficar nesse lugar para o resto da vida. Naquele momento pode ter sido necessário, pode ter sido ok, mas o problema é que se a gente fica mãe da mãe para o resto da vida, a gente fica mãe do pai, mãe do vizinho, mãe do marido, mãe da mulher, mãe da, não sei, mãe de todo mundo. A gente continua estabelecendo vínculos na vida onde a gente recria essa forma de relação com a nossa mãe. E o que acontece? O que acontece é que a menininha cresce e aí ela constitui uma família, ela se casa ou não se casa, ou ela decide ser mãe e de repente nasce um bebê. E essa criancinha começa a crescer e ela começa a perceber que ela tem dificuldades de ser mãe. E ela fala, Ana, eu não consigo me vincular, ou eu não consigo ter autoridade, ela não me respeita, ou essa criança não me obedece, essa criança é impossível, ou é já uma adolescente, ou é uma
uma mulher mais velha, ela me recrimina, ela me julga em tudo. Começam a pipocar problemas, dificuldades que nasceram lá na minha relação com a minha mãe, lá na minha dificuldade de ser filha, e que começam a se manifestar aqui, através de uma dificuldade de exercer o meu papel de mãe. Nem sempre essa conexão está clara para as pessoas. Eu acho bem bonito quando, através das constelações familiares, a gente consegue enxergar isso, a gente consegue olhar para isso e dizer: uau, então eu preciso começar a cura da minha relação com meus filhos, aonde, na verdade? Eu preciso começar a cura da minha relação com os meus filhos lá na minha relação com meus pais. Dessa forma, a gente começa a compreender que existe um espelhamento. Do mesmo jeito que de vez em quando a gente olha para a filha assim, eu estava outro dia vendo a Nanda, minha filha, e a Nanda falando umas coisas, eu falei, meu Deus, como é igual, como é parecido. De repente eu olho para ela com 8 anos e me vejo na mesma idade, com os mesmos gestos, com o mesmo jeito de fazer as coisas e até falando as mesmas coisas, mesmo ela nunca tendo podido me ouvir, né? Falando as mesmas coisas, com os mesmos gostos alimentares, né? Com o mesmo soninho de manhã, que eu sou meio sonolenta de manhã. Então, além desse espelhamento que a gente tem com os filhos, com as meninas às vezes até mais, mas também com os filhos homens, eu vejo quantas coisas do João são parecidas comigo, imagino que o pai deles também tem o mesmo espelhamento. Além desse espelhamento mais óbvio, existe um espelhamento da relação. Sem perceber, a gente começa a repetir o padrão de relação. E às vezes a gente tem pendências emocionais, a gente tem questões não resolvidas, a gente tem críticas, a gente tem mágoas, a gente tem queixas mesmo sobre aquilo que os nossos pais não puderam nos dar. Eu quero dizer para você de novo, eu não sei se é a primeira vez que você está me ouvindo ou não, mas eu acho que vale a pena você ouvir de novo. Os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, são pessoas absolutamente humanas, né? São pessoas de carne e osso, são pessoas de luz e sombra, e eles têm, como nós, todo o direito de errar. E eles erraram. Talvez você fale, Ana, mas eles erraram muito. Eu não sei se você também não está errando muito. E se tiver, tá tudo bem, porque seu filho também vai errar. Então, de novo eu queria lembrar você, tira seus pais do altar, tira seus pais do pedestal, coloque seus pais com todo respeito e honra, porque são aqueles que te trouxeram a vida, coloque seus pais num lugar de pessoas comuns. E isso nos humaniza, isso permite que a gente comece um caminho de reconciliação com eles, um caminho de volta para casa, e isso nos ajuda a enxergá-los como eles são, como pessoas comuns. Quando você começa a fazer isso, você se lembra que os nossos pais nos dão aquilo que eles têm para dar, aquilo que eles dão conta de dar. Não é nem só o que eles têm para dar, porque às vezes quando a gente fala o que eles têm para dar, você fala, mas a mãe dele foi carinhosa e ele não é, ele recebeu isso. Eu não sei por que ele não deu conta de dar isso. O que eles nos deram é aquilo que eles deram conta de dar. E é assim. E a vida, minhas queridas, ela é plenitude e falta. E a gente precisa lidar com a falta e cuidar, porque senão a gente vive naquilo que a Brené Brown chama de cultura da escassez. A gente só olha para aquilo que não funciona. A gente só olha para o que faltou. A gente só olha para o que não teve. Olha os pássaros passando de novo. A gente se esquece de olhar para tudo que a gente recebeu. Porque a nossa história, ela é exatamente do jeito que precisou ser para que nós nos tornássemos as pessoas que nós somos. Nós somos fruto dessa história. Você é exatamente do jeito que você é, porque você passou por tudo isso. Então, esse caminho de humanização na direção dos nossos pais nos ajuda a perceber que algumas vezes esse fluxo de amor, e quando eu falo fluxo de amor, de novo, talvez você já tenha me ouvido falar isso, não é amor de novela, não é amor de beijinho, de eu te amo todo dia, se foi, que ótimo, mas não é para todo mundo que foi, mas é esse amor que não desiste, é esse amor que insiste, que permanece, é esse amor que sempre dá um jeito, é a vida e a força da vida,
atravessando as gerações e chegando até nós. São os recursos que a gente recebeu e às vezes nem se dá conta, né? A gente está fazendo coisas na vida, fazendo coisas, nem se dá conta que, nossa, mas isso veio da minha mãe, mas isso veio do meu pai, mas a minha avó já fazia isso. Nossa, eu tenho uma habilidade para cozinhar, mas a minha mãe cozinhava também, meu pai, não sei, talvez meu pai também, né? Minha avó cozinhava também. Nossa, mas eu tenho uma facilidade para desenhar, para escrever, mas meu pai também era assim. A gente começa a perceber que nada começa na gente. Nós não nascemos como tábuas rasas. A gente nasce numa família plena de recursos e também de dores. Só que a gente só olha para as dores, a gente só olha para as faltas, a gente só olha para os erros, para os desencontros, para os descaminhos. Mas as nossas famílias também têm muitos encontros, caminhos, acertos, recursos e luzes. Não são só sombras. Então, nesse processo todo, é bonito a gente poder olhar a maternidade e perceber que se algo está obstruído lá, talvez eu esteja desconectada da minha origem, do jeito como eu fui criada. E não quer dizer também que eu vou repetir, porque eu vou me conectar, eu vou repetir 100%. A gente pode ir aprendendo aos poucos, com respeito e reverência, fazer um pouquinho diferente do que os nossos pais fizeram. Mas isso é diferente de quando eu estou na crítica, de quando eu estou o tempo inteiro falando o que meu pai fez para eu não fazer, o que minha mãe fez para eu não fazer. É como se eu imaginasse que isso aqui foi o modo de ser da minha mãe, por exemplo. E que eu tenho muitas críticas a isso. Que eu não aceito esse jeito de ser, que eu não quero repetir com os meus filhos, que Deus me livre, que eu não suporto. Quanto mais eu critico, quanto mais eu julgo, mais eu excluo isso da minha vida. Quanto mais eu excluo isso da minha vida, mais eu fico presa nisso. Mais na vida eu vou ficar. Como é que a minha mãe fez para eu fazer diferente? Como é que minha mãe acreditava para eu acreditar diferente? Como é que minha mãe fazia para eu fazer diferente? Então, eu não estou fazendo diferente no sentido de estar livre. Eu estou fazendo diferente no sentido de estar presa o tempo todo olhando para fazer o contrário, o tempo todo na negação desse modelo, na negação do que houve. E quando eu estou na negação do que houve, eu estou na negação de quem eu sou. E às vezes tem mulheres que falam para mim, ai, Ana, mas sou tão diferente da minha mãe, do meu pai. Eu falo, será? Será que a maçã é tão diferente assim da macieira? Nós somos um pouco diferentes. A nossa mãe teve pais diferentes dos nossos, né? Nosso pai também. Nós temos coisas nossas, aprendizados nossos. Mas nós temos muito. A maçã, ela é vermelhinha, ela tem um cheiro característico. Aliás, eu adoro perfume de maçã, um cheirinho. Eu gosto do cheiro do chá de maçã. Ela tem um sabor azedinho, muito parecido. Umas são mais doces, outras são mais azedinhas, umas são maiores, outras são menores. Elas têm características individuais, mas elas são maçãs. Elas não se parecem com laranjas, com uvas, elas não vieram da parreira, né? Então, nós temos muito da nossa origem. E, às vezes, crescer no sentido de maturidade é a gente ser capaz de olhar para os nossos pais e falar, sabe, mãe, sabe, pai, falar para a gente, dentro da gente. Muitas vezes na vida, eu penso e ajo igual a vocês. Mas eu também quero, com muito respeito, em alguns momentos fazer diferente. Então, crescer é ser capaz de fazer diferente com respeito à nossa origem. Essa é uma ideia sistêmica bonita. O respeito no sentido de inclusão, no sentido de é assim que foi, é assim que foi possível ser, é assim que eles deram conta de fazer, e isso segue dentro de mim. Mas a partir disso, desse exato lugar, a partir dessa origem, é que eu vou seguir de uma forma um pouco diferente. E dentro dessa ideia, eu muitas vezes tenho falado para as mulheres, para as mães, como eu, né? O quanto é importante que a gente possa enxergar a força dos nossos filhos. E aí começa um enrosco. Porque às vezes, desculpem, às vezes eu tenho questões com o pai dos meus filhos, seja casado ou separado. E às vezes eu tenho críticas a ele. E o problema é quando
a gente se esquece que, primeiro, que nós escolhemos o pai para os nossos filhos. Segundo, que metade dos nossos filhos somos nós, e o nosso sistema familiar e a nossa força. E a outra metade dos nossos filhos é o pai deles, e o sistema familiar do pai e a força do pai. Se eu tenho muitas críticas, muita rejeição ao pai dos filhos, é como se eu tirasse deles metade da força e da origem deles. Porque eles estão conectados tanto aqui como lá. Mesmo que esse homem tenha ido embora, mesmo que eles não tenham sequer conhecido o pai, eles precisam dessa metade deles. Se a gente pensar no nosso DNA, hoje através da nossa herança genética, também através da epigenética, a gente sabe tudo que a gente herda dos dois sistemas familiares, né? A gente herda percepções, a gente herda informações de sobrevivência, a gente herda crenças, forma de amar, de se relacionar, tantas coisas, né? Além das predisposições genéticas a doenças, além das cor dos olhos, cor do cabelo, etc., a gente herda muito mais do que isso. Nossa alma é coletiva. Nossa alma está vinculada aos dois sistemas, do pai e da mãe. E algumas vezes, a mãe está brigando com o pai das crianças nas crianças. Então, às vezes, olha para um filho e fala, só podia ser, você é igualzinho ao seu pai. Como se isso fosse um defeito. Mas uma criança só pode ser igual ao seu pai e à sua mãe. Então, eu queria dizer para você que entre um homem e uma mulher, e aqui eu estou falando de uma relação necessariamente, né, heterossexual, porque eu estou falando sobre a gestação de filhos, entre um homem e uma mulher, especificamente por isso, né, estou falando sobre o gestar o filho, mas isso também vale para outras relações. Entre um homem e uma mulher, quando nasce um filho, a criança está entre eles, entre o casal. Então, quando existe uma guerra emocional aqui entre o pai e a mãe, as crianças são as primeiras a serem atingidas. Elas estão no meio disso. E não é possível pedir aos nossos filhos que eles tomem partido. Não é possível pedir a um filho que ele seja o juiz, que ele diga o pai está certo, a mãe está errada, a mãe está certa, o pai está errado. Não é justo. É pesado demais pedir isso para uma criança. Então, quando nós temos questões com o pai dos filhos, nós precisamos resolvê-las nesse nível de homem e mulher, no nível dos adultos. Precisamos permitir que os nossos filhos, mesmo que já tenham 20, 30, 40 anos, que fiquem fora disso. Que as crianças, principalmente, fiquem fora dessa guerra. E que as crianças sejam respeitadas e preservadas no seu direito de amar igualmente e livremente a mãe e o pai, independentemente daquilo que aconteceu. Mesmo que eles tenham errado gravemente, mesmo que eles tenham partido, mesmo que haja briga, mesmo que haja mil coisas aí no caminho. As crianças têm uma necessidade genuína e profunda de pertencimento aos pais. As crianças têm uma necessidade genuína e profunda, no nível da alma delas, de amar seus pais e suas mães. Elas têm direito a isso. E abrir espaço para que as crianças possam manifestar esse amor é o melhor que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pela saúde mental deles, pela saúde psicológica, pela saúde espiritual, pelo bem-estar e integridade dos nossos filhos. E isso, às vezes, é desafiador. Respeitar o pai nos filhos. Porque, às vezes, aquilo que no filho nos lembra o pai, nos remete ao pai, é justamente aquilo que nos incomoda. Então, é um grande desafio respeitar a individualidade dos filhos e respeitar a vinculação dos filhos com o pai. E hoje nós falávamos, numa das aulas que eu dei, hoje eu dei uma aula mais cedo, ao vivo, para os meus alunos do treinamento Cardini, que é o treinamento em constelações familiares que eu tenho, e nós falávamos sobre o quanto os filhos meninos e meninas,
aguardam uma permissão da mãe para ir para o mundo do pai. Isso acontece dentro das famílias, dos casamentos e também nas relações em que os pais estão separados. A mesma coisa. Os filhos aguardam uma permissão da mãe para ir para o mundo dos pais. É preciso que a mãe dê essa permissão. É preciso que ela respeite esse pai como pai dos filhos. Ela pode ter 1 milhão de questões. 1 milhão de questões com esse pai. Pode, como mulher, com esse homem, melhor dizendo, como mulher. Mas é preciso que ela respeite e preserve a condição de pai dos seus filhos. E que ela respeite essa relação. E que mesmo que ela tenha sido ferida e magoada, porque muitas mulheres estão feridas, legitimamente feridas, mas às vezes esse feminino ferido, ele se expressa equivocadamente na direção dos filhos, ou na direção da obstrução da relação dos filhos com o pai. Então é preciso que a gente cuide disso, com muito amor, com muito respeito, se desdobrando, que é um grande desafio. Eu sei que não é fácil, quando nós estamos com dor, quando estamos feridas, quando temos mágoas, queixas e outras tantas questões e pendências, mas os nossos filhos precisam muito ficar livres e fora disso. Lembrando que nas relações entre homem e mulher, os dois escolhem, os dois ativamente escolhem. Então as mulheres também são corresponsáveis por muitos dos enredos. Nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas emocionais, pela qualidade das nossas relações. Então precisamos ficar presentes para isso. E se você tiver dificuldade de exercer sua autoridade de mãe, no sentido do seu lugar, do seu papel, de colocar limites, lembra que essa relação nasce lá com a sua mãe. E se você tiver dificuldades de enxergar a força de um filho, porque eu sempre digo para as alunas, né? É preciso que a gente se lembre da importância de abrir espaço para os filhos. Os filhos vêm a esse mundo através de nós, mas eles não vêm para nos servir. Né? Nós é que somos recursos para os nossos filhos. Os filhos vêm para voar. Os filhos vêm para seguir adiante. Né? Os filhos vêm para realizar aquilo que eles precisam realizar nessa vida. Então, nesse sentido, nós precisamos abrir espaço para eles. E quando um filho permanece no ninho, a gente precisa olhar para a gente e entender, será que eu estou colocando esse filho no lugar do quê? No lugar da minha mãe que partiu, do meu pai que partiu? Será que eu estou colocando meu filho no lugar do pai dele, ou de um homem que eu amei, ou não sei que situação que eu vivi na minha vida? De alguém que me deixou, se eu estou viúva, se eu estou separada? Em que lugar eu estou colocando esse filho que não sai do ninho? Será que ele está precisando ser liberado? É uma pergunta pertinente que nós precisamos nos fazer também. Os filhos precisam voar. E para que eles possam voar, é preciso que a gente acredite na força deles. Que a gente acredite que a mesma força que está em nós, que está no pai deles, está neles. Que a gente acredite que essa força maior que nos guia também guia nossos filhos, onde quer que eles estejam. Então eu acho também que ser mãe é um processo de profunda confiança, de profunda entrega, de profundo aprendizado, porque os nossos filhos sempre nos levam no limite ou para além do limite, além do limite. E a gente tem hora que fica doida, e tem hora que a gente fica cansada, e tem hora que a gente fica exausta, e tem hora que a gente fica cheia de dúvidas e não sabe o que fazer, e fica perdida e fica culpada, que culpa e mãe parece que andam juntos. Não tem manual, não tem erro e acerto. A gente não precisa ser mãe maravilha, a gente não precisa ser perfeita, a gente vai errar. A gente vai errar. A gente já errou, e os nossos filhos também vão errar. Então, quando a gente olha nessa perspectiva também, parece que fica mais leve, né? Fica mais leve. E a gente pode baixar um pouco essa necessidade de tantas exigências, de tanta perfeição, né? De tanta perfeição.
E se você baixa também as expectativas sobre você mesma como mãe, é provável que você vá olhar para sua mãe de uma forma mais generosa, de uma forma mais amorosa, para os erros dela. Porque a vida das nossas mães, assim como a nossa, não para ela ser mãe. A sua vida não parou para você ser mãe. Eu não sei o que você estava enfrentando quando seus filhos nasceram, né? Eu sei o que eu estava enfrentando. Quando eu engravidei da minha filha, meu pai estava no último ano da vida dele, com câncer. Estava vivendo muita dor. Foi um momento de muitas dificuldades. E eu precisei lidar com tudo isso e lidar com a gravidez da minha filha ao mesmo tempo. Lidar com o nascimento da minha filha e com o fato de que meu pai estava partindo. E a vida é assim. E a vida foi assim para mim, para uns de um jeito mais exigente, para outros de um jeito menos exigente, mas a vida não para ninguém. Os nossos pais também enfrentaram, sei lá o quê, dores, depressão, perda do pai, perda da mãe, não sei, né? Traição, problema financeiro, doença, não sei. Todos nós enfrentamos a vida, vamos vivendo a vida e sendo mães ao mesmo tempo. E pais, se tem algum homem me escutando, né? Então, a maternidade, ela se faz em meio a tudo isso. E tem momentos que a nossa mãe não estava disponível. Tem momentos que ela estava com dor, que ela estava sofrendo, que ela estava tendo que dar conta de muitas e muitas coisas. Então, ela não estava disponível. Assim como tem momentos que nós não estamos disponíveis ou não estaremos disponíveis. Então, eu quero convidar você a olhar para a maternidade como algo que se constrói a cada dia. Que a gente aprende a cada dia, que a gente aprende com os nossos filhos. E uma coisa bonita que eu acho, sabe, gente, é quando a gente olha para trás e fala para um filho: nossa, filho, eu fiz de tal jeito, eu te falei isso, mas agora eu pensei melhor. Eu acho que a gente pode fazer de um jeito diferente. Quando a gente é capaz de olhar para trás, quando a gente é capaz de dar permissão para um filho também para olhar para trás, para voltar atrás, para mudar de opinião, para fazer diferente. Não como uma ventania, que cada hora bate um vento, vai para lá, bate um vento, vai para cá, como uma vela perdida, né? Ao léu. Não é nesse sentido. Mas no sentido de se humanizar, né? Me lembro uma vez que eu tive uma conversa com o João, não lembro o que o João falou lá. Ah, porque você não fez tal coisa, sei lá, alguma crítica, assim. Eu falei: pois é, meu filho. Isso é o que eu dei conta. Até ali eu dei conta. Daí para frente, meu filho, é com você. Daí para frente eu confio na sua força. Você vai fazer diferente, você vai além de mim, você vai aprender mais. Isso é o que eu pude fazer para te entregar. Então, para a gente ter essa serenidade, a gente precisa ir buscando essa reconciliação com quem nós somos. Você precisa primeiro estar em paz com quem você é. Você precisa primeiro estar em paz com seus pais, com aquilo que eles puderam fazer, com a sua história, com a sua origem. E quando eu falo isso, eu sei que é desafiador. Eu sei que não foi fácil para ninguém, gente. Ninguém tem uma história cor-de-rosa. Ninguém aqui foi criado na redoma, né? Nós vivemos luz e sombra, nós vivemos muitos desafios. Mas são justamente esses momentos de maior dor que a gente precisa incluir, que a gente precisa trazer para o nosso coração, para a nossa alma. Esses são os momentos de maior aprendizado para nós. E quanto mais você se olha, quanto mais você volta para casa, quanto mais você se reconcilia com a sua origem, mais leve se torna ser mãe. Mais leve se torna poder lidar com as questões que os filhos nos trazem, que os filhos nos apresentam a cada dia. E mais nós estamos disponíveis para aprender. Então é isso, minhas queridas. Essa é a nossa conversa de hoje sobre maternidade, que é tão lindo, né? Tão lindo, e é tão enlouquecedor em alguns momentos, né? Alguns vezes falam: meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? Quem me ajuda? Quem me dá uma legenda, um manual? O que eu faço com essa criança? Meu Deus, o que eu respondo para esse filho? E eu me lembro que quando o João foi ficar adolescente, eu fiquei com saudade dos tempos que eu catava ele, colocava no berço e punha para dormir, né? À medida que eles crescem, os problemas se complexificam, né? As respostas são mais difíceis do que será que eu deixo jogar o brinquedo fora ou não deixo? O que eu faço na hora que ele faz birra? Não que isso não seja importante, mas à medida que os filhos crescem, as questões que eles nos apresentam são muito mais amplas.
E aí a gente começa a ver as repetições dos padrões familiares, né? Então é isso, minhas queridas. Essa é a nossa conversa de hoje sobre maternidade, sobre essa experiência tão fabulosa, tão maravilhosa que é olhar para a carinha de um filho, de uma filha, esse espelhamento, esses medos, essas dificuldades, essa experiência tão apaixonante e ao mesmo tempo tão desafiadora que é a maternidade real, né? De noite sem dormir, de dúvidas, de medos, da vida como ela é, sem idealização, mas com toda a beleza que a nossa vida comum, cotidiana, e que os vínculos com as pessoas que a gente mais ama, e que os vínculos com os filhos nos proporcionam, né? Então, por último, eu queria falar para vocês uma frase, uma das frases que o João me falou que mais me emocionou. Porque quando os filhos são pequenos, a gente não sabe o que vai dar, né? A gente nunca sabe o que vai dar. A gente nunca sabe o que eles estão de fato escutando, o que eles estão de fato assimilando. A gente não sabe, mas uma coisa é certa: os nossos filhos saem a nós. O fruto não cai longe da árvore. Eles estão ouvindo tudo que a gente fala e eles estão olhando para tudo que a gente faz. Então, se você perguntar para mim, Ana, o que você acha que é a coisa mais importante para você criar um filho? Como diz a música da Elis Regina, um filho de cuca legal. Como é que faz para a gente criar um filho de cuca legal, né? Que eu acho que é tudo que uma mãe quer. Eu vou dizer para você, seja o melhor que você puder. Invista em você, cuida de você. Porque quanto melhor você puder ser na vida, mais você vai estar mostrando para os seus filhos como é que eles podem ser. Mais do que teoria, manual, escola, não sei o quê, tudo isso é importante. Mas acho que se a gente espremer tudo, o que fica mesmo para os nossos filhos é quem nós somos. É o dia que você foi lá e conversou com ele, o dia que você voltou atrás, é o dia que você explodiu e colocou um limite, às vezes de um jeito esquisito, mas que era necessário. É o dia que você tolerou um erro, é o dia que você colocou ele de castigo, talvez, ou um limite, ou não sei o que lá, seu jeito de corrigir, mas corrigiu algo que ele precisava que você corrigisse. É o dia que você falou, não, isso eu não tolero, nessa casa não. É o dia que você deu parâmetros. É ser quem você é. Ser humana, com seus erros, com suas imperfeições. É o dia que vocês deram risada junto, o dia que vocês assistiram o filme agarradinho, o dia que vocês puderam rir da vida, os momentos alegres. Acho que é isso que constrói de verdade, a nossa relação com nossos filhos. Aí um dia eu estava fazendo uma imersão com as mulheres, dessas que eu tô morrendo de saudade. Oh, meu Deus! Oh, pandemia! Deixa eu fazer imersão com a mulherada. Dessas que eu tô com muita saudade de fazer. Um dia eu tava fazendo uma imersão com as mulheres, e aí no intervalo tocou o telefone. Bem na hora do intervalo, no café. Era o João, meu filho, que vai fazer 21 agora. Isso já, acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos. Daí o João falou, mãe, eu tô em São Paulo. O João mora em São Paulo. Mãe, eu tô em São Paulo e eu vim numa exposição sobre a história das mulheres. Acho que ele estava no Itaú Cultural, não me lembro exatamente onde, acho que era lá. E eu tô aqui assistindo uma exposição sobre a história da opressão das mulheres, tudo que as mulheres viveram no mundo, das dificuldades, da dominação masculina. E assistindo essa exposição, mãe, eu lembrei imediatamente de você, do seu trabalho, de tudo que você tem feito, do quanto você me ensinou a enxergar as mulheres e a respeitar as mulheres. Ixi, vou chorar. Ai, meu Deus. Já contei essa história um monte de vezes, toda vez eu me emociono. E eu fiquei tão tocada, tão emocionada, e daí eu falei, caramba, não é que esse menino escutou tudo que eu falei? Não é que esse menino está olhando para mim e está enxergando quem eu sou e o que eu tenho feito e o que eu acredito? Então, é muito lindo quando a gente enxerga que no fundo de tudo na vida, a única coisa que importa mesmo é quem nós somos, é o nosso jeito de criar. Nós somos as mães certas para os nossos filhos, não no sentido moral, mas no sentido de que nós os parimos, né? E é nessa relação
dialética, nessa relação de dor e de amor, de luz e de sombra, de medo e de confiança, nessa relação tão humana, tão concreta, tão real, os nossos filhos nos enxergam. Os nossos filhos são os primeiros a saber exatamente quem nós somos. Eles estão antenados, anteninhas ligadas, eles estão olhando para nós. E o que constrói mesmo quem eles são é justamente quem nós somos. Um beijo grande no seu coração, obrigado por você estar aqui, por você me ouvir, por compartilhar comigo essa aula. Um beijo para você que é minha aluna da jornada e está assistindo essa aula, mesmo depois de gravada. Beijo, beijo. Até, minhas queridas. Tchau, tchau.